Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 30. Aleluia. Ele está aqui, irmão. Quantos estão na casa do Pai? Não, eu vou perguntar de novo. Quantos estão na casa do Pai? Na casa do Pai você tem liberdade, irmão. Você abre a geladeira, pega a coca, pega a água. Você não precisa pedir, não, só abrir. Vou perguntar de novo, quantos estão na casa do Pai? Então desfrute nessa noite de tudo. Aleluia. Você achou 1 Samuel 30? Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziglag e estava queimada e os homens feridos, e tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Então somente o levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. E também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas: a Ionã, a Jezreelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Porém Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Queridos, esse é um texto muito conhecido, é fonte de inspiração para muitas reflexões, para muitas mensagens. Só que o que eu quero compartilhar nessa noite é algo que o Senhor colocou no meu coração. E de fato, irmãos, eu fico imaginando o drama desses homens. Homens valentes, homens acostumados com a guerra. Eles haviam passado um bom tempo longe da sua casa. E a história diz que eles estavam muito ansiosos para voltarem para sua casa, para regressarem para sua casa, para reverem suas esposas, os seus filhos, parentes, amigos. E só quem viaja muito e fica muitos dias longe de casa sabe o que é a importância desse reencontro em voltar de volta para casa. E esses homens estão voltando para casa com o desejo de rever as suas famílias. Eles já estavam há mais de 3 dias de viagem, caminhando até chegar em casa, ou seja, a Ziglag, a sua terra natal. Você está aqui? E quando eles chegam em Ziglag, onde todos moravam, onde todos residiam, eles encontram um cenário aterrador. A cidade estava destruída, completamente destruída. E para piorar o drama, por que eu digo piorar?
porque as esposas, os filhos, foram todos levados cativos. Irmãos, olhe para mim aqui, por favor. Existe situação que eu não sei o que é pior: em saber que alguém que nós muito amamos morreu, ou que alguém que nós muito amamos está vivendo em muito sofrimento. Eu não sei o que é pior. E sabe quando o sofrimento ameaça alguém que nós muito amamos, isso mexe com a gente, sim ou não? Sim ou não? Eu sei do que eu estou falando, irmão. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Essa mensagem é a minha vida. E quando esses homens estão voltando para a sua família, que foram levados cativos, eles entram em desespero. Eram homens fortes do fronte de batalha, que não tinham medo de nada, não recuava diante de nada. Mas este cenário os deixa arrebatados e tira qualquer estrutura deles. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Essas histórias, elas estão na Bíblia porque nós somos gente. Porque nós precisamos de consolo quando preciso. Porque nós precisamos de direção. Essas histórias estão na Bíblia para mostrar que essas coisas também acontecem com a gente. E muitas vezes o script que nós desenhamos, andando em fidelidade com o Senhor, colocando todos os dias a nossa vida, a nossa casa na presença do Senhor, e muitas vezes esses scripts não se cumprem. Nós somos surpreendidos. Eu, como pastor, sei muito bem disso. Às vezes é o chefe de família que trabalha, que sempre deu o seu melhor, e de repente ele entra numa falência, e ele tem um receio enorme de não garantir o sustento da casa. Às vezes é o pai, a mãe que vê os seus filhos crescerem, e que quando chega numa idade maior, jogam tudo fora, se rebelam, vão viver uma vida dissoluta, no pecado, nas drogas, no homossexualismo, e por tantas coisas que afetam essa geração. Você está aqui nessa noite? Há um espírito de rebelião, queridos, atuando muito forte nesses dias, para capturar os nossos filhos, para capturar aqueles que estão próximos da gente, e levá-los bem longe de nós. Olha aqui para mim. Às vezes é um homem ou uma mulher que vê a infidelidade do seu companheiro, que rompe uma casa, que rompe uma vida. Às vezes é uma doença, uma depressão e tantas outras coisas que acontecem conosco. Deixa eu perguntar, será que eu estou falando de coisas que acontecem conosco? Sim ou não? Sim ou não? E quando essas coisas acontecem conosco, nós tendemos a perder o controle das coisas também. Foi o que aconteceu com Davi, com esses 600 homens. 600 homens liderados por Davi. A história vai dizer que Davi aqui ainda não era rei. É alguém que tem a promessa de Deus sobre a sua vida, mas que está esperando o cumprimento desta promessa. Então nesse momento aqui ele está vivendo talvez um dos maiores dramas da sua história, porque ele é ungido 3 vezes, ele é ungido na casa de Jessé, ele é ungido em Hebrom, e depois ele é ungido em Jerusalém, diante de toda Israel. Está num processo. Mas sabe, queridos, essa história que eu estou falando, desse drama aqui,
ela foi revertida. Nós lemos aqui, e depois vocês vão ler melhor na sua casa, uma história que começou triste, com choro, com lágrimas, com desespero. E essa história terminou com resgate, com alegria e com bênção. Eu vou repetir, acho que alguém não entendeu aqui. Uma história que começou com tristeza, com choro, com lágrimas de desespero, mas é uma história que terminou com resgate, com alegria e com celebração e com bênção. Acho que eu vou repetir mais uma vez. Você não me conhece não, irmão? Levante a sua mão. Eu não sei como você terminou o ano de 2022. Com tristeza, com desespero, com aflição, mas essa história não termina assim. Não. Mas alguém deve estar pensando assim, que Deus está lá no céu dizendo assim: sabe, Robson, esse ano de 2023 eu tinha muita coisa para te dar, mas aí mudou o governo, parou aqui no céu, eu não consigo fazer mais nada. Eu quero te dizer que o que mudou foi as coisas aqui na terra. No céu, Ele continua no trono inabalável. Chacoalhe esse irmão do teu lado, diga assim para ele assim, ó: a terra mudou, mas o que Deus falou com você continua inabalável. Inabalável. E o recado que eu tenho para você aqui nessa noite, como para aqueles que estão vivendo esses dramas, para aqueles que estão navegando em mares tranquilos, e talvez está dizendo: essa mensagem não é para mim, mas amanhã você pode enfrentar essas situações. A mensagem que eu tenho para você é: sempre há uma reversão quando você permanece em Deus. E esta reversão, ela passa por um processo, e não é um processo fácil. Ou seja, reconquistar coisas nunca foi fácil. E o apóstolo Paulo certa vez escreveu a vida de um cristão, não com essa linguagem triunfalista que nós estamos ouvindo por aí. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4 ao 10, falando de nós, ele diz assim: temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas jamais destruído. Eu vou repetir: abatidos, mas jamais destruídos. Irmão, tem gente que é agredida, que passa por situações difíceis. Tem gente que sofre. Tem gente que passa por câncer dentro de casa. Tem gente que passa por desemprego. Tem gente que passa por falência. Tem gente que passa por situações difíceis. Tem gente que passa por momentos tão difíceis, mas que não desiste. É você ou não? Eu estou falando com alguém aqui nessa noite? Gente que passa por luta, gente que passa por prova, gente que até pensou em desviar. Quem aqui já pensou em desviar? Levanta a mão, vou levantar as duas mãos. Vou perguntar de novo, vamos abrir o confessionário. Quem aqui já pensou em parar? Levante a mão. E o que você está fazendo aqui? Tem gente que na mesma oração, Jimmy, dobra o joelho e diz: Deus, chega!
eu vou parar. Na mesma oração ele diz: Deus, eu vou parar, tá? Mas eu quero falar uma coisa para o Senhor. Eu não consigo. Para onde eu vou se só tu tem palavras de vida eterna? Olha para o irmão do lado, dá uma chacoalhadinha nele e diz assim: você não consegue desviar, irmão. Tem gente aqui que até bebida, agora eu vou fumar, agora eu vou parar. Chacoalha ele aí, chacoalha ele, olha, você está aqui, ó. Sabe por quê? Você já até tentou desanimar, já até tentou parar. Vem luta, vem câncer, vem falência, vem desemprego, vem problema na família. E sabe o que você faz? Eu acho que é a história de alguns que estão aqui nessa noite, dizendo assim: pode vir o que vier, a minha vida eu já entreguei totalmente ao Senhor. Quantos profetas do Senhor tem aqui nessa noite? Levante a mão. Não, pelo amor de Deus, irmão, isso aqui não é ativa, não. Quantos profetas do Senhor tem aqui nessa noite? Levante a mão. Então olhe para mim. Se você já entregou tudo, total ao Senhor, você está com medo de perder o quê? Entrega o teu caminho na mão? Na mão? Não, você não está aqui. Diga comigo: entrega o teu caminho na mão do Senhor. Chacoalhe o irmão do lado, diga assim: na mão do Senhor. Fala para ele, chacoalha ele, diz assim: não é na mão do homem, não é na mão do pastor, não é na mão do Lula, não, é na mão do Senhor. Alguém aqui entregou a sua vida na mão do Senhor? Não vou perguntar. Alguém aqui entregou a sua vida na mão do Senhor? Agora chacoalha o irmão do lado e diga assim: você está com medo do que se você entregou na mão dele? Não, você não está aqui, não. Irmão, quem entregou a vida para o Senhor não tem medo de mais nada. Quem entregou a sua vida na mão do Senhor não tem medo de mais nada. Quem aqui entregou sua vida na mão do Senhor não tem medo de mais nada. Mas estão dizendo por aí que esse ano, estão dizendo lá fora, mas o que Deus me disse não é nada disso. Estão dizendo que 2023 é o ano da crise, é o ano da perseguição, é o que estão dizendo lá fora. Mas eu já entreguei a minha vida na mão do Senhor e eu confio. Sabe, queridos, eu tenho que falar disso, não tem como. Alguém disse esses dias: pastor, lá vai de novo falar dessa menina com câncer. E eu vou falar do que, irmão? Eu não vou viver de experiência dos outros. Eu não conto o testemunho dos outros. Eu conto o que eu vivi. Eu tenho experiência para contar daquilo que eu vivi e daquilo que Deus fez na minha vida. É uma vergonha um crente ficar contando testemunho da vida dos outros. Porque quando você conta testemunho da vida dos outros, sabe o que você está dizendo? Que o que Deus fez na sua vida não é suficiente e não é bom para você falar. Então eu vou contar do que Deus fez na minha vida. Quando a minha filha estava no Erasto Gettner, desenganada pelos médicos, e os médicos dizendo assim: ó, não sei o que vai ser. E a minha esposa fez uma pergunta, dizendo: é leucemia? É leucemia. É câncer? É. Qual a probabilidade de fazermos o transplante? Ele disse: shh. Mãe, a
última coisa que você tem que pensar é no transplante de medula, porque então será o último recurso. Diga comigo assim: último. Diga comigo: último recurso. Diga comigo: último. Diga assim: quando o médico diz, quando o advogado diz, quando todo mundo diz que é o último recurso, fica tranquilo, porque está chegando a hora do impossível de Deus chegar e dizer: para mim não é o último recurso, eu só estou começando. Vamos, meu filho, vamos, eu só estou começando. É o último recurso. Sabe o que eu acho maravilhoso? É quando você vai lá e diz assim: amor é o último recurso. Não, alguém está aqui nessa noite. Irmão, eu estou sentindo o Espírito Santo. Ei, alguém está aqui nessa noite? Quando alguém está dizendo assim: ei, é o último recurso, é o último dinheiro, é o último remédio, é a última esperança, é a última, Deus está dizendo: eu ainda posso fazer, eu ainda posso mudar a tua história, eu ainda posso fazer, eu posso. Quantos aqui já chegaram naquele momento de dizer assim: meu Deus, acabou? Quem? Meu Deus. Segura aqui. Olha para mim. Quantos aqui já chegaram no momento de dizer assim: acabou? Não tem mais jeito. Quem? Irmão, levanta a mão, senão você vai morrer agora. Eu vi um pastor da Assembleia dizer assim: os crentes não levantam a mão aqui na igreja, sai lá fora o bandido dizer um assalto, ele levanta as duas mãos. Então, para que não saia lá fora e é um assalto, você levanta duas mãos. Quantos tem duas mãos aqui? Levanta ela bem. Não é um assalto. Levanta bem alto. Isso aí é a bandeira levantada dizendo: eu estou vivo. Levanta a mão de novo, diga assim: ô 2023. Não, fala aí, ô 2023. Eu estou vivo, hein? Aqui, diga: é entrega total. Estou vivo. E sabe, irmão, Deus quer ensinar a gente a sofrer dificuldades da vida. Deus quer ensinar. Tem gente querendo: Deus, eu estou orando para o Senhor me arrancar dessa situação. E Deus está falando: não, eu quero te ensinar você nessa situação. Amém? Deus quer nos ensinar a sofrer as dificuldades da vida e ficarmos firmes nela. Como eu ia dizendo, irmão, nesse processo de resgate não é fácil, mas é necessário, vale a pena. Principalmente quando falamos da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso casamento. Quando nós somos apanhados de surpresa, o processo de resgate começa em nosso próprio coração. Porque como o nosso coração é abalado, se eu e você não nos refizermos, nós não teremos força de lutar por aquilo que é preciso. E esse processo de resgate começa no nosso coração. E muitas vezes é preciso chorar, irmão. A Bíblia diz que Davi, ele para e começa a chorar. Diante de 600 soldados, ele para e começa a chorar. Isso pode até ser surpreendente, mas você precisa aprender a chorar. Nós precisamos aprender a chorar. Talvez você nunca tenha ouvido isso do púlpito. Talvez desde pequeno nesse mundo que nós vivemos, especialmente aos homens, que chorar demonstra fraqueza. Talvez alguns de vocês cresceram ouvindo dos seus pais dizendo: homem que é homem não chora.
A Bíblia diz que Davi e os homens que acompanhavam ele chegam da guerra e se deparam com aquele cenário. Veja o verso número 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O choro, e se você quer saber, o choro faz parte da sua cura. As lágrimas são o sangue da alma. Quando você é golpeado no corpo, você sente dor, você sangra. E sabe, o fato de você sangrar, se tudo correr bem naquela dor, aquele sangue significa que começou o processo de restauração na sua vida. Aquele sangue vai criar um processo em que teu organismo irá reagir ao longo e vai cicatrizar. E quem sabe, talvez nem cicatriz vai ficar. O que eu estou dizendo aqui nessa noite a você? Que o choro é o sangue da alma. E às vezes estamos dentro da igreja tão pressionados pelas dores da vida que é necessário chorar. Pare de espiritualizar, tire essa asa de anjo. Teve uma vez que o pastor Jimmy, eu fui visitar um rapaz, e a esposa dele mandou eu ir. Chegamos na casa dele, e a esposa disse: pastor, vai lá em casa e conversa com meu marido. Nós não temos o que comer, não tem alimento, não tem nada, e ele é orgulhoso. Chegamos na casa dele, sentamos, e fui conversando com ele. E eu disse: e aí, irmão, tudo bem? Tá, glória a Deus. Você está precisando de alguma coisa? Não. É bonito, né, irmão? Fala para mim. É bonito. Mas eu olhei para ele e falei: irmão, tira essa asa de anjo. Você também é gente, cara. E é uma frase que não é minha, que é do Luiz Hermínio. Não é pecado você ser gente. Pecado é você querer ser Deus diante das pessoas. Não é pecado você ser gente. Eu estou tão na vida da igreja com a minha esposa, tão na vida da igreja com a minha esposa, a gente está tão enraigado na igreja, que os irmãos sabem o dia que a gente, até o dia que a gente briga. Ó, pastor, você briga? Quem aqui não briga, levante a mão. Vou orar para você brigar agora. Tem uns que chegaram brigados aqui. Aí chega na porta da igreja, pega na mão, idiota. Nós vamos celebrar o Senhor hoje. Depois, quando nós voltarmos, o UFC começa. Olha para o irmão do teu lado, diga para ele assim: seja gente, irmão. Tem hora na vida que você vai precisar chorar, mas a gente quer espiritualizar dentro da igreja. Oh, amado Deus das galáxias, eu não vou chorar. O Senhor sabe do que eu estou precisando. Sabe, tem gente que saiu da religião, mas a religião não saiu dele. Ele só mudou de prédio, mas o conceito dele falar com Deus, de como ele se expressa, é totalmente religioso. Trabalha com Deus distante. Está falando de Davi, o homem que sentou em voz alta e começou a chorar. O que eu estou dizendo a você? O choro é o sangue da alma. Eu não estou falando apenas do choro de lágrimas, porque tem alguns que se expressam de outras formas, no silêncio, no gemido, na lamentação. E eu quero dizer que você tem todo o direito de fazer isso. Mas como homem de Deus e mulher de Deus, você tem esse direito de chorar. O choro, irmãos, é uma válvula de escape. Às vezes você está numa pressão enorme, está explodindo. As coisas estão se tornando um turbilhão na sua alma, no seu coração. E nós precisamos achar uma forma de fazer com que isso se vá.
E sabe qual é a forma de tudo isso passar? Quando nós choramos. Quem está aqui nessa noite? Sabe por quê, irmão? Porque o choro é muito importante. Porque ele mede o valor daquilo que nós perdemos. Sabe por que Davi está chorando, pastor Antes? Porque ele sabe o valor daquilo que ele está perdendo. Quando você chora muito por algo, é porque aquilo que se perdeu tem muito valor. Sabe, eu não quero nessa noite produzir uma congregação de chorões, mas eu estou querendo dizer que cada um de nós vai precisar em alguma hora da nossa vida entrar no quarto, às vezes abraçar um amigo, um pastor, um líder, e cada um de nós vai precisar derramar as nossas lágrimas. E quando esse dia chegar, nós devemos fazer sem medo de sermos julgados como fracos, porque afinal de contas, fracos somos, e temos esse tesouro enorme, mas somos um vaso de barro. E uma das coisas que nos ajuda a vencer as nossas crises é o reconhecimento da nossa humanidade, de quem nós somos. Você sabia que enquanto você chora, você dá um passo em direção a Deus? Por quê, pastor? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus não está procurando em nenhum de nós super-heróis. Deus não está procurando em nós super-homens, super-mulheres. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que somos fracos. E que quando reconhecemos a nossa fragilidade, nós atraímos a misericórdia de Deus. Alguém está aqui nessa noite? Alguém quer atrair a misericórdia de Deus essa noite? Levante as suas mãos. Levante as suas mãos um pouquinho aqui, queridos. Vem comigo, vem. Portanto, se esse é o tempo de chorar na sua vida, então chore. Escute aqui, irmão, escute. Olhe bem para mim aqui, eu vou contar isso para você. Pastor Jimmy, teve um dia que eu cheguei aqui nessa igreja. Aumenta esse teclado aí, meu filho. Eu encontrei o pastor Jimmy nesse púlpito, rolando, chorando aqui. Eu vim aqui para me alegrar com ele. E quando eu chego, eu encontro ele aqui, num momento de crise, chorando, rolando aqui. Eu me lembro daquele dia. Choro. Estava aqui o Jimmy deitado nesse chão, em desespero. Eu cheguei ali, cadê o Jimmy? Estava tudo escuro aqui, e só ele deitado aqui chorando. O tempo do choro. O dia que eu deixei a minha filha no hospital e voltei para casa sozinho. O tempo do choro. Teve um dia, eu vou abrir meu coração para você aqui nessa noite. Chegou um líder, e ele veio abrir o coração para mim. E ele entrou dentro da sala, e ele abre o seu coração. E ele fala para mim: pastor, eu estou entrando numa dívida enorme, e eu não tenho dinheiro para pôr alimento na mesa, e nem sequer pagar as contas básicas. E eu vim aqui, eu quero uma palavra do Senhor. Mas aquele dia, irmão,
aquele discípulo me encontra. E aquele dia eu não tinha nenhuma palavra para dar para ele. Eu não tinha nada para falar para ele. Eu só peguei na mão dele e começamos a chorar nós dois. Chorar. Começamos a chorar. Eu não tinha nenhum princípio bíblico na hora. Eu não tinha palavras. E nós dois começamos a chorar, a chorar. E ele chorava do outro lado da mesa, e eu chorava do outro lado. E oramos juntos e se despedimos, e ele foi embora. E aquele dia eu me senti tão fraco naquela mesa, tão frustrado, por não ter uma palavra para dar para o meu líder, por não ter uma palavra para dar para o meu discípulo. Mas um dia aquele discípulo me encontra no mercado e vai correndo e me dá um abraço e diz: pastor, naquele dia você não tinha uma palavra, mas você tinha lágrimas. Você sentiu o que eu estava sentindo. Igreja, é isso, queridos. Chorar com os que choram. Às vezes nós estamos correndo atrás de empoderamento, de palavra de autoajuda, de sermos ativados em áreas da nossa vida. Isso é certo, é claro, mas às vezes nós precisamos chorar. Mas eu também estou dizendo que chorar tem a sua missão, mas o choro também tem os seus limites. Diga para essa pessoa do seu lado, diga assim: o choro tem os seus limites. Ele tem uma missão, mas ele tem um limite. Há um momento em que nós precisamos enxugar as nossas lágrimas, parar de se lamentar, ou nós deixamos isso ficar mais crônico ainda. Nós não podemos nos tornar uma vítima. E pessoas que são vitimistas acabam se acomodando. É por isso que o choro tem o seu papel, mas ele tem que parar, senão você morre. A Bíblia diz que o choro dura ele tem o seu limite. E há um momento em que nós precisamos enxugar as nossas lágrimas, parar de se lamentar. As lágrimas não podem ser o nosso alimento, ela tem que cumprir o papel. E quando isso acontecer, nós devemos dizer: está bom. Está bom. Chega. Está bom. Alguém está aqui nessa noite? Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Ou estou viajando? Imagina no culto de entrega total, olha o que eu estou falando. Mas é isso mesmo. A Bíblia diz que os homens, diga comigo assim, os homens, diga mais alto, diga: os homens com Davi choraram tudo o que precisavam, mas depois que eles choraram, eles mudaram o foco. Verso de número 6: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Essas palavras têm significado para você? Eu vou repetir de novo. Essas palavras que eu estou lendo têm algum significado para você? Eu vou repetir. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Essas palavras têm algum significado para você? Davi se reanimou no Senhor seu Deus.
E isso é poderoso, irmão, porque ele está buscando força. Ele se reanimou no Senhor seu Deus. E sabe o que Davi está dizendo? Eu estou buscando força, e a minha força está em Deus. Portanto, dado ao choro o seu tempo, nós precisamos cuidar de nós, nós precisamos nos fortalecer. E aonde? No Senhor nosso Deus. Não é um Deus distante dos avós, dos pais. O que Davi está dizendo? Eu me reanimo no meu Deus. Não é o Deus do meu pai, dos meus avós. Eu estou me reanimando no Senhor, meu Deus. Ele é meu Deus. E sabe, irmão, quando Davi se reanima no Senhor Deus, ele não gasta tempo em achar culpados. Eu vou repetir. Quando Davi se reanima no Senhor nosso Deus, ele não gasta tempo em achar os culpados. Tem muita gente, irmão, sabe por que você não se levantou ainda? Porque você está gastando tempo em achar os culpados que te prejudicaram, em que falaram de você, em que zombaram de você, em que te prejudicaram. Davi não gasta tempo em achar os culpados, ele gasta sim nas soluções. Quantos aqui querem ter um ano de 2023 profético? Levante a mão. Então pare de gastar tempo em achar os culpados, comece a achar as soluções. Sabe por que eu estou assim nessa desgraça? Porque o meu sócio me faliu. Sabe por que eu estou assim no meu ministério? Porque o fulano de tal fez isso comigo. Sabe por que eu estou assim na minha casa? Porque os meus filhos, porque meu marido, porque a igreja, porque fulano. Para de gastar tempo achando culpado e comece a achar as soluções para a sua vida. Soluções. E Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Queridos, uma das coisas que acontece hoje é que as pessoas estão vivendo dias difíceis. E agora eu quero que você olhe aqui. As pessoas estão cada vez mais vivendo dias difíceis. E sabe o que elas fazem? Elas se afastam do altar. Elas se afastam de Deus. Foi assim com Elias na caverna. Foi assim com Pedro, depois de negar a Jesus, eles se afastam. Ouça o pastor nessa noite. Quando você estiver no meio dos vendavais, aproxime-se mais de Deus. Eu acredito aqui, irmãos, que tem pessoas aqui que precisam chorar. Eu acredito nisso, eu acredito. Mas eu acredito ainda que tem pessoas aqui que precisam se fortalecer nessa noite. Eu vou repetir de novo. Tem pessoas aqui que precisam chorar, eu acredito nisso. Mas eu acredito também que tem outro grupo aqui de pessoas que vão se fortalecer no Senhor nessa noite. Aleluia. Mas você precisa acessar esse lugar. O sofrimento de Davi foi um pouco mais difícil, porque os seus homens aqui procuravam onde está o culpado, e acharam o próprio Davi. E Davi teve que lidar com isso. E quando isso acontece com você, e mesmo, olha irmão, olha para mim aqui, ó. Quando isso acontecer com você, mesmo que você saiba quem é o culpado, quem está aqui nessa noite? Quem está aqui nessa noite? Mesmo que você saiba quem é o culpado, não faça absolutamente nada. Nós precisamos entender, irmão,
e reconhecer que uma cobertura espiritual é um elemento importante na nossa vida. A Bíblia diz que Davi, no verso de número 7, eu estou terminando, ele chama Abiatar. E Abiatar aqui significa pai de excelência. Antes dele sair para entrar para a batalha, ele chama um pai de excelência. Amados, na igreja existe pais de excelência. Não ouse entrar numa batalha sem ouvir aqueles que vão dizer para você. Ele chama Abiatar. É uma tragédia, irmãos, uma ovelha sem pastor. Jesus nos ama tanto que nos deixou pastores. Isso também faz parte do seu processo de se fortalecer. São canais de Deus. Por isso, você não tem direito a isolamento, a ficar sozinho. Porque a Bíblia diz que aquele que se isola é um rebelde. Mas é preciso agir de acordo com a palavra de Deus disse e como fazer. Davi teve a preocupação de ouvir a palavra, de ouvir a Deus. Queridos, olha aqui para mim, não haja fora daquilo que Deus disse. Quando alguém vem falar para mim assim, ó pastor, eu orei, Deus falou comigo, eu me calo, irmão. Agora, triste é quando as pessoas tomam decisões sem ouvir a Deus. Eu sei que o ano de 2023, você quer empreender, você quer romper, você quer isso, você quer aquilo, mas não dê um passo sem ouvir a Deus. A Bíblia diz que saiu a luta, o choro se fortaleceu e ele foi à luta. Talvez você esteja no estágio do choro, então chore. Ou talvez você está no estágio de se fortalecer, então se fortaleça. Mas alguns aqui nessa noite precisam parar de chorar, lutar e avançar. Eu vou repetir nessa noite, alguns aqui nessa noite precisam imediatamente parar de chorar, lutar e começar a avançar, diz o Senhor. Lutar pelo que tem valor significa entrar numa jornada e sem saber o quanto de sacrifício isso vai custar. Eu vou entrar. Deus disse a Davi: pode irem, vão lá reconquistar o que vocês perderam. Irmão, essa palavra é para vocês aqui nessa noite. Pode irem. Alguém disse um amém aqui? Pode irem. Pode irem. Deus disse a Davi: pode ir. Pode ir, Davi. Pode ir. Vai, Davi, vai reconquistar o que você perdeu. Eu estou liberando para você aqui nessa noite. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai reconquistar o que você perdeu. Vai, vai, Davi, pode ir. Deus disse a Davi: pode irem, vocês vão conquistar. Mas não disse para ele quanto isso ia custar. Era a batalha. E toda batalha é sangrenta. Chacoalhe esse irmão do seu lado, diga para ele assim: irmão, a batalha... Não, irmão, pelo amor de Deus, chacoalha ele e fala: irmão, a batalha esse ano vai ser sangrenta, mas você pode ir. Quantos aqui querem receber uma palavra profética? Levante a mão. Eu profetizo que as tuas lutas vão acabar para começarem outras extraordinárias.
Posso ouvir um amém? Acabou o tempo de subirmos no púlpito e dizer: irmão, chega de luta. Não, nós queremos dizer aqui nessa noite que as tuas lutas hoje se acabam para começar outra maior amanhã, porque vitórias extraordinárias estão vindo para a sua vida. Amém? Uau! Chacoalha o irmão, diga assim: vem vindo luta extraordinária aí. Tira a espada, irmão. Amém? Nós estamos cansados de ver crente parando os pastores no canto da igreja. Ei, pastor, eu não aguento, velho. Fala, irmão, fala, bendito. É muita prova. Eu fiquei pensando. Eu com a minha filha no hospital com câncer. E eu chegava na igreja. Aí vi os irmãos me chacoalhavam assim: pastor, você pode orar por mim? Irmão, olha para mim. Como você ora? Como você ora quando você também está precisando de algo? Como você ora quando também você está precisando de uma resposta urgente? Aí eu falava: irmão, qual é a tua luta? Aí ele falava: eu estou com uma dor no dente aqui. Qual é a tua luta, irmão? No meu pagamento caiu menos esse mês. Qual é a tua luta, irmã? O meu namorado, pastor. Qual é a tua luta? Ai, esse ministério de louvor. Qual é a tua luta? Ai, essa equipe que serve. Qual é a tua luta? Ai, a pastora Sabrina agora está magra. Ai, ela fez lipo. Meu, é minha luta quando essa mulher entra na igreja. Ah, vai te lascar, rapaz. Esses crentes que vivem debaixo de um triunfalismo, em que acha que o evangelho é só vitória, porque nós vamos botar para quebrar, quando vem a luta. Eu não vou dizer aqui, pastor, que eu sou da teologia do fracasso, não é nada disso, eu não sou da teologia do fracasso, e nem sou da teologia da prosperidade, não é nada disso. Eu sei aonde eu estou, eu sei o meu equilíbrio, mas eu quero dizer para você, irmão, que muita gente é forjado na batalha, na guerra. Olhe para Jesus, o seu modelo maior. Ele foi para a cruz, coroa de espinho. E você está achando que o evangelho é essa baboseira que estão falando por aí? Prepare a sua espada. Vem vindo guerras extraordinárias. Eu estou cansado desse evangelho fajuto, desse evangelho que só promete coisa que Deus não manda. E sabe o que é isso, irmão? Tem gente pagando para isso. Tem gente que não lê a Bíblia, está pagando para isso. Pastor Léo, é agora eu vou ficar rico. E Deus está dizendo: meu filho, vai aprender a administrar as tuas finanças. Agora eu vou internar você. Chegou o irmão lá na igreja: pastor, eu estou vendo um homem que eu vou comprar um avião. Falei: eu vou internar você. Você precisa ser internado. Você precisa ser internado, rapaz. Vá cuidar da sua casa, da sua esposa, e ser sacerdote da sua casa. É isso que Deus quer de você. Você não é marido nem na sua casa, quer comprar avião, rapaz? Vai fazer. Sabe qual é o curso que você precisa? Falo ou não falo?
Não vou falar, vem domingo. Eu estou cansado desse negócio, irmão. Gente ficando rica com o dinheiro dos outros. Um evangelho que não muda. Um evangelho de facilidade. Um evangelho que promete e você não sai do lugar. E muita gente atrás disso. Ei, nós não vamos encher uma igreja prometendo o que Deus não mandou prometer. O resultado de uma vida em Deus, de não quebrar princípios, de obedecer a sua palavra. Quantos aqui querem ser prósperos? Levante a mão. Quantos aqui querem dar 1 milhão de dízimo? Levante a mão. Se você não for fiel no teu 10ão, esqueça o teu 1 milhão. Quantos aqui querem dar dízimo de 1 milhão? Levanta a mão. Você não dá nem de 10 reais, rapaz. Você não é fiel nem no pouco e quer andar no muito. Deus, me dá uma caminhonete. O carro que você tem, você não dá carona para ninguém. Deus, me dá uma casa maior. A casa que você tem, você não recebe ninguém. Eu tenho que terminar. O reloginho está falando. Acaba, meu filho. Esse ano, irmão, muita gente vai triunfar no Senhor. Vou falar para você, Jimmy. Esse ano você vai triunfar no Senhor. Eu vou liberar para a igreja, eu vou dar mais uma chance. Esse ano você vai triunfar no Senhor. Vou começar daqui, ó. Esse ano vocês vão triunfar no Senhor. Mas esse ano será o ano de batalhas extraordinárias. Esse ano será o ano de batalhas extraordinárias. É isso. Essa é uma igreja madura. Irmão, a gente tem ouvido, posso falar, Jimmy? Temos ouvido um evangelho da graça. Um evangelho barato demais. Uma graça que não tem compromisso, que não tem renúncia. Venha do jeito que está e fique do jeito que você tiver. Não, Deus só quer o teu coração. Vou falar igual o cara da assembleia falava. Tem algum assembleiano aqui ou não? Tem uns irmãos. Levantar a mão. Eu sei que tem uns assembleianos aqui escondidos. Usava aquele sapato brilhoso de matar barata no canto. Aquelas gravatas, fazia aviãozinho. Então aqui. Agora é pentecostal worship. Mas um evangelho muito barato. Uma graça que não tem compromisso. Uma graça em que o cara vem, volta a fazer tudo. Não, nada mais é pecado. Esses dias alguém me parou e disse assim: pastor, beber é pecado? Fala ou não falo? Isso é coisa do Jimmy. Olha a pergunta que os crentes estão fazendo nesse dia. Beber é pecado? Ouvir música do mundo é pecado? Sabe no meu tempo o que eu ouvia dos pastores? O que eu via os crentes dizendo? Orar bastante é pecado? Ler a Bíblia bastante é pecado? Você não ouve mais isso. Os crentes só estão perguntando aquilo que é o desejo do coração deles.
Não. Irmão, se você vem com o pensamento te perguntando se é pecado, é porque você quer fazer. Porque você não venceu isso ainda. Eu só sei de uma coisa: que quem entregou a sua vida para Jesus, quantos aqui entregaram a sua vida para Jesus? Vou perguntar, quantos aqui entregaram a sua vida para Jesus? Foi pela metade? Quantos se entregaram totalmente para Jesus? Então não tem mais volta, irmão. Fique de pé.